Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga, me espera aí. Ixi, bastante gente, hein? Vou te dar alguns minutinhos até eu abrir aqui. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui, feche os teus olhos, Pai. Esta é a tua palavra, Senhor. Graça te damos por ela, porque é ela que nos traz a transformação de vida, ela que nos cura, que nos liberta, nos restaura, é ela que nos leva para os confrontos das mudanças, Senhor. E que nessa noite não seja diferente, Espírito Santo. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, e que essa palavra entre, ó Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor. Pai, me use como o Senhor quer usar nessa noite. Que eu não saia do foco e não perca nenhum ponto da tua palavra, Senhor, mas que eu pregue ela genuinamente nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, graças te damos. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje é uma vida de renúncias. Repete comigo assim: uma vida de renúncias. Aleluia. Quando a gente escuta a palavra renúncia, a gente acha que a renúncia é algo que nos dói, porque quando a gente fala de renúncia, a renúncia, ela é algo que a gente precisa tirar alguma coisa da gente. Quando eu chego para alguém e falo, cara, você precisa renunciar, a gente já gera um olhar, já tem uma atitude e fala, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, eu vou ter que deixar de praticar algo que eu amo, que eu quero. Então quando a gente escuta a palavra renúncia, essa palavra muitas vezes, ela nos gera um impacto, ou a gente fica impactado para o bom, ou a gente fica impactado para o ruim, e aí a gente fecha o coração. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de renunciar, muita gente não quer viver uma vida de renúncia, porque a renúncia, por mais que ela seja boa na nossa vida, é uma renúncia, dói. Renunciar dói. Renunciar não é fácil. Quem aqui já teve a oportunidade de renunciar a alguma coisa da sua vida? Bastante gente, né? E dói, né, meu irmão? Eu lembro que quando eu era criança, eu, por algum motivo, fazia alguma coisa em casa, e aí minha mãe chegava assim e falava, você vai ficar de castigo de videogame. Rapaz, pensa numa criança que chorava, irmão. Eu tinha que renunciar aquilo forçado. Eu tinha que renunciar aquilo de uma forma forçada. E é algo que eu gostava, porque eu chegava da escola, eu queria assistir desenho, depois do desenho eu queria soltar pipa, jogar videogame ou jogar bola. Ou jogar videogame. E aí no dia anterior eu tinha aprontado, e eu estava de castigo de videogame. Então isso é uma renúncia forçada, que muitas vezes doía para mim, e eu ficava chorando. Mas e quando não é uma renúncia imposta? É uma renúncia natural da vida. Será que dói ou não dói? O que vocês acham, sim ou não? Dói, né? Hoje eu quero trazer para vocês um breve resumo sobre a vida de Abraão e como foi a renúncia para ele.
Eu quero expor alguns pontos aqui com vocês, e eu espero que essa palavra de fato fique gravada no seu coração, porque ela entrou no meu de uma forma sobrenatural, irmão. E quando a gente lê esse versículo, do capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a primeira coisa que a gente começa a entender é que a história de Abraão está no livro de Gênesis, no livro do início. Repete comigo: Gênesis é onde tudo começou. Gênesis é um livro do início, irmão. Ali começa a história. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou a luz, Deus criou as trevas, Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou Eva. Então Gênesis é um livro do início. Gênesis também é um livro onde descreve a história de muitos grandes homens de Deus. A gente vê Noé, a gente vê várias pessoas que são grandiosas, que de alguma forma transformaram a geração ali onde estava, a estação que eles estavam vivendo, foram transformadas por esses grandes homens de Deus. E um desses homens é Abraão. Então Abraão, ele nasce na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão, ele era um homem de uma família bem sucedida. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitos gados, ele tinha muitas casas. Ele era um cara que possuía muitas riquezas. Abraão também, ele vivia de uma forma pagã. A família de Abraão eles adoravam outros deuses. Abraão tinha ali aproximadamente 75 anos de idade. Abraão era casado com Sara, que nessa época era Sarai, e ele era de uma família pagã. Seu pai adorava outros deuses, sua família adorava outros deuses. Então, quando Deus chama Abraão, não é fácil de Abraão tomar uma decisão, irmão. Não é fácil de Abraão sair do seu lugar e tomar uma decisão. Aí você deve se perguntar: Wesley, mas como você sabe que Abraão era pagão, adorava outros deuses? Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além de Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Então Abraão veio de uma família pagã que não acreditava em Deus. Alguns estudiosos dizem que Abraão adorava o Deus da lua. Abraão não era crente, irmão. Abraão não era crente. A Bíblia diz que o seu pai fazia escultura de imagem para outros deuses. E por que eu estou te contando isso? O que isso faz sentido na renúncia, Wesley? Que quando Deus chama Abraão, não foi fácil para Abraão tomar uma decisão e sair da sua zona de conforto. Não foi fácil para Abraão, não era apenas Abraão montar sua mala de roupa, pegar e sair para viver uma renúncia com Deus. Não era tão simples assim, irmão. Abraão, ele tinha todo um contexto. Abraão tinha todo um contexto. Quando Deus fala aqui: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e assim sucessivamente. Imagine só o contexto de Abraão. Aqui eu quero apontar 3 contextos para você. O primeiro é o contexto espiritual. Como que você adora outros deuses e do nada escuta uma voz falando: ei Pedro, ei Ana, sai da sua terra, filho, sai de Santos, deixa seus parentes, sai da casa do seu pai, vai para o aeroporto de Congonhas, entra no avião e deixa o avião te conduzir. Irmão, a Ana não sabe de nada. A Ana adora outros deuses. Cara, que voz estranha essa. Não é voz de Zé Pilintra, não é voz de não sei o que, não é voz de nada. É uma voz diferente. Como que eu vou tomar uma decisão? Fora que o contexto de Abraão
é um contexto onde não era só ele, era toda a família pagã. Quem aqui é o único crente da sua família? Quem aqui é o único cristão da sua família? Então alguns vão entender o que eu estou falando. Irmão, para você tomar uma decisão dela, eu entro no segundo contexto, a família de Abraão. Abraão tinha uma família estruturada, uma família consolidada. Abraão tinha uma família onde os pais cuidavam dele, davam todo o suporte para ele. Era uma família bem estruturada, não era desestruturada. E quem é cristão aqui, a única pessoa que é cristão da sua casa vai entender isso. Muitas vezes você é taxado como doido, irmão. Muitas vezes você é taxado como maluco. Cara, o que você está fazendo? Aí você coloca uns louvor lá na sua casa, né? Opa, quase eu caio, misericórdia. Aí você está lá na sua casa, limpando a casa, você coloca uns louvor, e está cantando, e dança, e pula, e vai para lá, e manda sair do chão. De repente chega a sua mãe que não é cristã. Que isso, está doidando? Acabou de aceitar esse Deus aí, já está doida? É assim ou não é? A gente passa por essas situações, meu irmão. Então para Abraão tomar uma decisão não era tão fácil assim. Tinha o lado espiritual, tinha o lado familiar e tinha o lado financeiro. Abraão tinha muita grana, Abraão tinha muitos gados, a família dele era bem estruturada. Abraão tinha cara, eu vou sair da minha casa, da minha terra, da casa do meu pai, e eu vou para onde? Deixar tudo? Não. Como assim? Irmão, deixa eu falar para você. Uma coisa é você renunciar quando tudo está dando errado. Outra coisa é você renunciar quando tudo está dando certo. Sim ou não? Vou te dar um exemplo. Você está no seu trabalho, tá? Você está trabalhando na sua empresa. O seu diretor é chato, o seu gerente é chato, fica pegando no seu pé, fica fazendo de tudo com você. Você ganha um salário mais ou menos, você não tem nenhum benefício, você só faz hora extra e nunca é reconhecido. De repente você recebe uma proposta para ganhar 10 mil reais. Você vai ter o carro da empresa, vai ter vale alimentação. Quem quer ganhar 10 mil reais aqui? Oh, todo mundo quer, né, irmão? Quero ver o segundo exemplo, vocês vão levantar a mão. E glória a Deus por isso, a gente tem que almejar isso, não é errado não. Mas você está lá, você recebe uma proposta para ganhar 10 mil reais, o carro da empresa, ganhar vários benefícios. Quem tomaria essa decisão aqui? Eu mudaria de emprego rapidinho, irmão. Eu ia para o emprego rapidinho. Estou ganhando 2 mil reais, vou ganhar 10, carro da empresa, plano de saúde para minha família toda, meu filho que vai nascer. Cara, eu vou sair fora. Outra coisa, irmão, é quando você está numa empresa ganhando 10 mil reais, tudo indo bem, você batendo a meta diária. Desses 10 mil reais é só de salário, fora a comissão, que você ganha mais 10, você tira 20 mil reais por mês, irmão. E de repente você recebe uma proposta de 9 mil reais, sem carro da empresa, sem benefício, e ainda precisa tomar essa decisão. Você iria, sim ou não? Sim ou não? Não iria. Você não iria, irmão. Olha o que Deus fala para Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Irmão, Abraão tinha tudo, família estruturada, dinheiro, adorava outros deuses, e Deus fala: cara, vai para o lugar que eu te mostrarei, só vai. Você ia, irmão? Fala a verdade, você ia? Às vezes a gente acha que é fácil, às vezes a gente lê a palavra de Deus, acha que as coisas aconteceram tranquilo. Eu imagino a cabeça de Abraão, irmão, para renunciar a tudo. Eu acredito que não foi tão fácil quanto a gente acha. Ele ficou pensando, ele ficou matutando: cara, que voz é essa? O que eu estou pensando da minha vida? Será que se eu der esse passo no escuro? Será que se eu der esse passo sobre o mar, será que Jesus vai colocar a mão, vai colocar o chão ali para eu pisar de verdade? Será que é a voz da minha cabeça? Será que é a voz do além que eu tenho escutado? Mas escute uma coisa, irmão: antes da promessa vem a renúncia.
Se você renunciar, você nunca vai viver a promessa. Se você nunca renunciar, você nunca vai viver a promessa. Você precisa renunciar, você precisa entregar a sua vida a Jesus e renunciar aquilo que está te prendendo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: antes da promessa, vem a renúncia. Dentro dessa introdução e desse contexto, eu quero trazer 3 aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero trazer para você é: só vive promessa quem está disposto a viver renúncias. Cadê aí, gente? Olha lá. Só vive promessa quem está disposto a viver renúncia. Repete comigo: só vive promessa quem está disposto a viver renúncia. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: ei, sai da sua terra. Gabriel é Abraão, ele parece com Abraão, gente? Sim ou não? Olha a barbinha dele, ó. Deus chega para Abraão e fala assim: ó, sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa de teu pai. Quando Deus fala isso para Abraão, ele está falando assim, ó, ele está dando as coisas materiais que Abraão tinha. Tudo aquilo que Abraão podia ver, Deus estava falando para ele renunciar. Falou assim: Abraão, sai de tudo disso. E ele promete para Abraão uma coisa: vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, tudo que Deus pediu para Abraão renunciar, ele estava vendo, mas a promessa que Abraão ia viver, ele não estava enxergando. O nosso problema é que a gente não quer renunciar e mesmo assim quer ver a promessa que a gente vai viver. O problema da nossa vida é que a gente quer viver a promessa mesmo sem renunciar. E sabe por que muitas vezes você não vive a promessa? Porque você não renuncia e porque você quer ver ela antes de Deus te mostrar, irmão. Deus não chegou para Abraão e falou assim: ó, renuncia a tudo isso e fica tranquilo que você vai ser pai de multidões, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que vai vir alguém depois de você, que você vai representar alguém. Deus não falou isso não, irmão. Vai para um lugar desconhecido. Então para de dobrar o seu joelho e ficar: Deus, me mostra, irmão. Muitas vezes isso não é regra, muitas vezes Deus não vai mostrar. Ele pode mostrar algumas vezes sim, Ele pode abrir algumas vezes sim, mas a maioria das vezes Ele não vai mostrar. Quer ver um exemplo? Quando Ele ungiu Davi rei, mas Ele não chegou para Davi e falou assim: ó, no dia 7 de outubro de 2023, Davi, você vai ser levantado como rei, eu vou fazer você matar um gigante, e você vai ser... Ele falou isso para Davi? Não, ele só ungiu Davi, ungiu a Davi rei. Davi voltou a olhar, cuidar das ovelhas, e aí Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso, e sucessivamente, você conhece toda a história. Muitas vezes Deus não vai te mostrar o destino, mas se você renunciar, eu tenho certeza que a promessa vai se cumprir na sua vida. Então Abraão, ele renunciou as coisas que ele via, os desejos do coração dele. É fácil renunciar pai? É fácil deixar mãe? Quem aqui já saiu cedo de casa? Muita gente saiu cedo de casa. Eu saí com 18 anos de casa, fui fazer missões, irmão. Tinha um irmão de 6 anos, minha mãe, morava eu, minha mãe e meu irmão, e eu saí de casa. Não é fácil, irmão, você ter seu cantinho, sua caminha, aí você vai fazer missões, aí você depende de Deus financeiramente, e aí um dia você tem dinheiro, outro dia você não tem, porque Deus está te ensinando algo ali, mas você tem que viver de renúncia, e muitas vezes você vai ter que deixar o seu pai para viver os propósitos de Deus. Muitas vezes vai ter que deixar Santos, que é o seu conforto, onde você tem mais amigos, para viver a vontade de Deus. E está tudo bem, desde que você entenda que a promessa que Deus tem para a sua vida vai se cumprir, desde que você queira viver a promessa de Deus. Wesley, como eu faço para ter um casamento abençoado? Segue o que Jesus fala, irmão. Muita gente quer ter um casamento abençoado, mas não quer negar a si mesmo, não quer negar o seu orgulho,
não quer negar as suas vontades. Como que você vai ter um casamento abençoado, irmão? A Bíblia fala que o marido precisa morrer pela esposa. Quem está disposto a morrer pela esposa aqui? Oh, glória! Um levantou a mão, um só pelo menos tem aqui um homem, aleluia. Irmão, é morrer pela esposa, é fazer tudo por ela. Aí o cara chega em casa, não lava uma louça, não limpa um sofá, um chão, não varre um chão, não faz um vento para a esposa. A esposa também, ela precisa honrar e respeitar o seu marido, ela tem que ser idônea, ela tem que ser auxiliadora, ela tem que saber falar com o seu marido, ela tem que saber cuidar da casa também, irmão, ela tem que saber conduzir tudo. Aí o marido chega em casa do trabalho, a mulher já chega xingando ele. Como você é sábia desse jeito, irmã? Irmão, para você ter um casamento abençoado, você precisa viver de renúncia. Ontem eu e a Stephanie completamos 5 anos de casamento. Você pode aplaudir a Jesus, por favor? Cadê ela? Acho que ela está lá dentro, ela já até fugiu. Eu ia falar dela, né? Falar mal dela, ela até fugiu já. Ontem a gente completou 5 anos de casamento, irmão. E graças a Deus eu sou feliz pelo meu casamento. Meu casamento não é perfeito. A gente tem nossos pensamentos, a gente tem as nossas discussões saudáveis, né, gatinha? Fala aí. Eu sou tranquilo ou não? Não, nessa é difícil, né? A gente tem as nossas diferenças, irmãos. Mas eu tenho um casamento abençoado porque no namoro eu decidi renunciar. No namoro eu decidi renunciar e viver uma vida para que no casamento eu fosse abençoado. Mas não é fácil. Quando eu estava renunciando lá atrás, eu falava: meu Deus, que dificuldade é essa, Jesus? Isso não vai acabar nunca, pelo amor de Deus. E aí namoramos 4 anos, irmão, 4 anos sem beijar. A gente fez aquele namoro de corte. Quem sabe o que é o namoro de corte aqui? Todo mundo sabe, amém? E aí 4 anos namorando sem beijar, depois mais 8 meses noivados. Mas a renúncia, ela está me fazendo hoje viver um casamento abençoado. O problema de hoje em dia é que as pessoas querem um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas elas não querem ser um homem de Deus e não querem ser uma mulher de Deus. Essa é a questão. Muitos querem namorar. Eu quero um homem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, manda aquele loiro de olhos azuis no cavalo branco. Um monte de gente já orou assim: eu quero aquele loiro de olho azul que vem no cavalo branco. Vem, minha dama, sobe aqui, eu te ajudo. E sai os dois no cavalo. Irmão, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Aí você sai, você está conhecendo uma pessoa, você sai para conhecer, para ter um tempo de qualidade com ela, e de repente você quer já falar em línguas com a pessoa, irmão, não dá. Aí você fala em línguas com um, fala em línguas com outro. E que homem de Deus você está sendo para sua futura esposa? E que mulher de Deus você está sendo para o seu futuro marido? E fica uma trocação de língua para cá, língua estranha para lá. É um negócio estranho, Kleber. É um negócio estranho, irmão. Irmão, a renúncia vem antes de você gostar de alguém. A renúncia vem de você. Você precisa entender o seu propósito. Tem gente que quer namorar e não sabe o que quer daqui 5 anos. Tem gente que quer casar, mas não sabe o que quer daqui 2 anos de vida. Então sabe o seu propósito. Mulher, se valoriza, seja difícil, segura a bronca. Homem não gosta de mulher fácil não, irmão. Mulher tem que ser difícil. Vamos falar aqui de altar, viu? Mulher tem que ser difícil, pelo amor de Deus. Se valorize, sabe o seu propósito, sabe aquilo que você quer. Não aceite qualquer um, não. Você é muito valiosa, mulher. Deus te fez você uma princesa, a mulher dos olhos de Deus. Homem, seja homem.
conquiste, lute, vai atrás. Irmão, tem gente que fala: Wesley, como é que eu faço para ser bênção em casa? Honra seu pai e sua mãe, ajude seus pais, lava uma louça, respeite os seus pais. Sabe por que muitas vezes, irmão, a gente não consegue conquistar a nossa família? Não é porque o inimigo está furioso não, irmão, é porque a gente não sabe ser um bom cristão dentro de casa, a gente não sabe respeitar os nossos pais, a gente não sabe seguir aquilo que a Bíblia diz, e a gente começa a dar mau exemplo. Como que uma pessoa vai querer se converter dentro da sua casa, se ela não vê você sendo transformado pelo cristianismo que você tanto fala? É renúncia, renunciar ao seu orgulho. Muitas vezes você vai estar certo, sua mãe vai falar algo para você, você vai ter que engolir e falar: ei, mãe, verdade, eu concordo com você. É isso que Jesus faz, irmão. Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas a renúncia, ela nunca vai ser fácil. Aí você tem uma empresa e quer ser próspero nessa empresa. Você tem algum empresário aqui? Aleluia, glória a Deus. Senhor, levanta mais jovem empresário aqui, Pai, em nome de Jesus. Cara, você quer ter uma empresa abençoada e bem sucedida, mas você não é honesto nos seus impostos, você esconde muitas coisas do governo, não paga um, não paga outro. É renúncia, irmão. Se você quer ter uma empresa próspera, você precisa ser honesto. É aquilo que Deus está pedindo, não é nada demais. Eu não estou falando aqui nada demais, é tudo que está na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: 99% de verdade é mentira. Repete comigo assim: 99% de verdade. Está devagar, você não está recebendo essa palavra. 99% de verdade é mentira. Seja honesto, irmão. Primeiro ponto, então: só vive promessa quem está disposto a viver de renúncia. Se você quer viver um casamento abençoado, seja essa pessoa abençoada. Se você quer ter uma empresa bem sucedida, seja honesto, seja verdadeiro com seus funcionários. Se você quer um homem de Deus, seja um homem, seja uma mulher de Deus. Se você quer uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Amém? Você está feliz, irmão? Acho que eu estou pegando muito pesado, vocês estão olhando muito espantado para mim. Eu estou sendo muito duro. Senão aqui eu já abro João 3,16, a gente já fala do amor de Deus agora aqui. Quer o amor de Deus? Eu começo a pregar o amor de Deus aqui. A segunda aplicação que eu quero falar com você é: a renúncia é imediata, mas a transformação é no caminho. Repete comigo: a renúncia é imediata, mas a transformação é no caminho. Irmão, quando a gente aceita Jesus, não é a gente que tem que entrar, não é Deus que tem que entrar na nossa vida e se adaptar à nossa rotina. Sabe o que acontece? Às vezes a gente aceita Jesus e fala: nossa, agora vai, o carro vai vir, a casa vai vir, o varão valoroso vai vir. E aí a gente quer que Deus se adapte à nossa rotina, aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, aos nossos desejos, às nossas vontades. A gente acha que Jesus vai fazer isso. Mas quando a gente entra para Cristo, quando a gente entra na igreja, eita, acabou o som. Não, gente, pelo amor de Deus, está doendo o dedo? Troca a mão, troca o lado. Tá brincando. Quando a gente entra na rotina de Jesus, ou quando a gente aceita Jesus, a gente que precisa se adaptar às coisas dos céus, irmãos. Então a gente começa a renunciar às nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, para viver os desejos de Deus, para viver as vontades de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, e muitas vezes a gente está querendo viver os nossos sonhos, mas Deus está falando: ei, renuncia os seus sonhos, porque aonde eu vou te levar, a promessa que eu tenho para você é muito maior daquilo que você está pensando ou imaginando. Então a gente precisa viver os sonhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita como Senhor e Salvador da nossa vida, mas a verdade é que muitas vezes a gente quer viver só como Salvador. Então a gente vai conversar com as pessoas: e aí, vamos servir? Não,
Vamos fazer alguma coisa? Não. Mas e aí? Não, quando eu vou morrer eu vou para o céu, já estou salvo. Está tranquilo. Vou lá para o meu cantinho. Eu quero andar na rua de ouro, no carro de ouro, fazer gol de bicicleta no campo de ouro, jogar vôlei no campinho de ouro. Irmão, quando você aceita Jesus, você aceita Ele como Senhor e Salvador. O Senhor, Ele não está perguntando se pode fazer, o Senhor, Ele manda fazer. É aí que vem a renúncia. É aí que vem a renúncia, eu renuncio. Então o segundo ponto que eu quero falar com você é: a renúncia é imediata, mas a transformação é no caminho. No versículo 2 ele fala assim, Deus fala assim para Abraão: farei de você um grande povo. Farei de você, ele não falou é um grande povo, não, farei, é no caminho. Só que quando Abraão entende isso, há uma transformação dentro dele, e para ter essa transformação, precisa ter uma revelação. Então eu quero que você repete comigo assim: para haver uma transformação, tá devagar, né, o pessoal, mano, tá devagar o pessoal, né? Para haver uma transformação, precisa haver uma revelação. Wesley, mas aonde que está falando aqui que Abraão teve uma revelação? Aqui não fala, mas abre comigo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 2 diz assim: isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão. Como que está na sua Bíblia? O Deus glorioso apareceu também? Ou se revelou? Apareceu, né? Então Deus apareceu a Abraão. Em algumas versões está: Deus se revelou a Abraão. E aí ele continua: nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então, irmão, quando Deus fala com Abraão aqui, Estevão fala que Deus apareceu para Abraão. A gente só tem uma transformação quando a gente tem uma revelação. Se a gente renunciar e não tiver uma revelação, irmão, logo logo a gente para de fazer essa renúncia. A gente precisa ter essa revelação para ter essa transformação no caminho. Quando Deus fala é uma coisa, irmão, mas quando Ele se revela, você não se torna mais o mesmo. Sem revelação não há transformação. Quem aqui já foi sair de casa e a mãe disse assim: leva o guarda-chuva porque vai chover? Quem aqui já fez isso? Aí a gente é orgulhoso, né? Jovem é difícil, né, irmão? Não, mãe, para com isso, olha o céu azulzinho. O céu está azulzinho, mãe, não vai chover. Aí você está em casa, você vai sair para fazer alguma coisa, a esposa fala: leva o casaco que vai fazer frio. Você: não, mãe, não vou levar não, vá, sou calorento. Aí passa 2 horinhas, 1 horinha de que você saiu de casa, o que acontece? Chove, faz frio. Só que você não deu ouvidos para sua mãe. Por quê? Porque quando ela fala, você não... é só uma fala. Ah, minha mãe está falando, ela sempre fala isso, não vai acontecer. Mas depois que você tem essa experiência, essa revelação de que se você não levar o guarda-chuva, vai chover, você vai se molhar, você vai tomar chuva. Na segunda vez, quando sua mãe fala assim para você: ei, leva o guarda-chuva, qual que é a sua primeira atitude? É verdade, vou ter que levar o guarda-chuva. Por quê? Porque você já teve uma experiência dali. Então quando uma pessoa fala, irmão, você não vai dar ouvido, mas quando você tem uma revelação é totalmente diferente. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão teve uma revelação de Deus. Abraão teve uma revelação de Deus, ele foi transformado. E no caminho você vai vendo as transformações. Em algum dos capítulos da frente você vê que Deus muda o nome dele, de Abrão para Abraão.
Então a transformação começou sendo um caminho, mas a renúncia foi imediata. Ele não esperou ser transformado para renunciar. O nosso problema é que quando a gente aceita Jesus, a gente fala para Ele: Jesus, eu quero ser transformado, mas eu quero renunciar quando a minha vida estiver certinha, quando eu estiver estabilizado na sua presença, quando eu estiver de carro novo, casa nova, quando eu tiver um marido ou uma esposa do meu lado. Ei, não, irmão. A renúncia, ela precisa ser imediata. A renúncia, ela precisa ser inédita agora. E quando você renuncia, a transformação começa a acontecer. E aí Deus começa a transformar a sua vida. E aí Deus começa a transformar a sua história. Quando Davi foi ungido rei, eu citei logo no começo, ele foi se capacitando no caminho. Ele lutou com um urso, com um leão. De repente apareceu um gigante. E após isso, ele se tornou rei. Mas quando a gente lê um versículo do outro, a gente acha que muitas vezes acontece de forma imediata. Então no capítulo 1 a gente vê alguma história, no capítulo 2 a gente já vê a promessa se cumprindo. Mas dependendo dos capítulos, demora de 2, 5, 6, 10 anos para isso se acontecer. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas a renúncia, ela precisa ser imediata. Um exemplo disso: um dia alguém renunciou à sua vida para pregar o evangelho para a gente. Um dia alguém deixou de viver as suas próprias vontades, os seus desejos. Muitas vezes deixaram pais, mães, esposas, filhos, para viver a vontade de Deus, para alcançar a sua vida. Hoje tem muito missionário morrendo em países perseguidos e você nem está sabendo. Eles renunciaram às próprias vidas deles, para eles viverem a vontade de Deus, para eles viverem o propósito de Jesus, para eles viverem os sonhos de Jesus. Muitos queriam ter uma família, queriam ter filhos, queriam cada vez mais crescer em Jesus, queriam ter uma casa, queriam ser bem estabilizados financeiramente. Muitos deles queriam ter o que você tem, mas eles falaram: ei, a partir do momento que eu aceitei Jesus, tudo ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Então eu não tenho nada a perder. Eu quero viver para o meu Salvador, eu quero viver para o meu Senhor, eu quero viver para Cristo, porque eu sei que muitos morreram lá atrás para alcançar a minha vida, e hoje eu quero deixar a minha vida de lado para viver a vontade de Deus e alcançar muitas vidas. Irmão, essa semana morreu um dos maiores caras que eu já conheci, cara. Ele foi o maior líder de uma agência missionária da Jocum. O cara entrou em quase todos os países, se não todos, para pregar o evangelho. Quantas renúncias esse cara não teve, irmão? Quantas renúncias esse cara não teve, irmão? Você precisa renunciar. Você precisa deixar a sua vontade de lado, o seu orgulho, os seus prazeres de lado, irmão. Deus está te chamando para viver algo novo, uma estação nova. Deus está falando: ei, sai da sua terra, sai da sua parentela, larga seus amigos, já deu. Sai dessa vida, irmão. Eu quero que você viva uma nova estação, eu quero que você viva algo novo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te chama para renunciar hoje. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês: uma vida de obediência é uma vida de promessas. Repete comigo: uma vida de obediências é uma vida de promessas. Irmãos, quer começar a viver promessa, você precisa renunciar e ser obediente. Abraão, ele só viveu a promessa que ele tinha para a vida dele porque ele foi obediente. Se ele escutasse a voz e chegasse no meio do caminho e falasse: Deus, agora é comigo, eu vou para esse lado, deixa comigo que agora eu sei o que eu faço, ele não ia alcançar a promessa dele, irmão. Então, se você quiser viver a promessa que Deus tem para a sua vida, obedeça, seja obediente, renuncie. Faça igual a Abraão, larga o seu passado, deixa todos os seus pecados de lado, irmão. Larga seu pecado de estimação, larga aquele amigo que te impede de prosseguir, de
de progredir na sua vida. Larga. Não está conseguindo caminhar, não está conseguindo viver, ei, Deus tem algo novo para você. Faça novas amizades, busque amizades que te levam para perto de Deus. Aquele pecado que você chega em casa, ah não, vou cometer esse pecado, só que a hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, irmão, você não consegue dormir, aquele negócio fica te matutando, aquele negócio fica entalado dentro de você. Larga ele, irmão. Quer ter um casamento abençoado? Renuncie os pecados no namoro, pague o preço, segura a bronca, irmão. A tentação vai vir, a gente é homem, a gente é mulher. O jovem tem os hormônios à flor da pele, os hormônios estão cada vez mais para frente. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar. Renuncia, busca. Está difícil, ora, pede ajuda, chama o seu amigo para conversar, chama a sua amiga para conversar. Ei, me ajuda, irmão, não caminhe sozinho. Uma vida de obediência é uma vida de promessa. Quer ter paz no seu casamento? Quem quer ter paz no casamento aqui, irmão? Vou passar a fórmula secreta. Não case, tô brincando. Irmão, para você ter paz no seu casamento, você vai ter que renunciar ao seu orgulho. Muitas vezes você vai ter que deixar seu orgulho de lado, Pedrão. E vai ter que olhar para sua esposa, dar um sorriso. Tá bom, amor, eu te amo, minha princesa. Né, meu amor? Fala aí. Irmão, é orgulho. Sabe por quê? Se eu debater com ela, sabe o que eu estou falando com ela? Eu não estou seguindo aquilo que a Bíblia fala, que eu tenho que morrer por ela, amar ela sobre todas as coisas. E o meu orgulho está falando mais alto. Isso só mostra que o meu orgulho está falando mais alto e que eu quero estar certo. Então renuncie sua vontade, renuncie seu orgulho. Não estou falando que é fácil, mas faz sentido. Quer ser um bom pai? Deixa o celular de lado. Quer ser um bom pai? Para de presentear e querer cobrir a sua presença com presente. Dá presença para o seu filho. Dá atenção, chega mais cedo em casa, brinca com ele, se divirta com ele. Irmão, hoje é noite de renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Em nenhum momento eu falei que renúncia é fácil, em nenhum momento eu falei que vai ser fácil, em nenhum momento Jesus deixou na Bíblia e falou que vai ser fácil, mas uma coisa ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: hoje é uma noite de renúncias. Se coloca de pé no seu lugar.